Boa tarde, malta, e vamos iniciar uma série de episódios Constrói o teu glúteo, e com estes episódios eu vou-te ensinar um passo a passo para construir o glúteo dos teus sonhos. E para isto nós temos que perceber uma grande dificuldade que as mulheres acabam por ter no treino de membros inferiores, no treino de glúteos, que é não sentirem o glúteo. Muitas vezes isto está derivado à má estrutura de treino. No entanto, existem mulheres que, devido às posturas diárias, devido ao fenómeno da amnésia glútea, que de forma bastante simples é a inibição do glúteo, isto deve-se a vários fatores. Antes de passarmos a eles, vamos perceber porque é que não consegues sentir o teu glúteo nos treinos, porque é que nunca tens o teu glúteo dorido. As minhas clientes passaram por esta dificuldade e quando iniciaram uma nova estrutura de treino de acordo com o objetivo estruturado para realmente hipertrofiarem o glúteo, elas começaram a sentir o glúteo. Falando aqui um pouco desta amnésia glútea, desta inibição do glúteo, nós temos que perceber uma coisa: o nosso corpo ele é constituído por músculos, por articulações, e para nós nos movimentarmos, para nós mantermos determinadas posturas diárias, ou seja, ao longo do nosso dia, nós vamos estar dependente dos nossos músculos. E os nossos músculos podem se dividir em tónicos e em fásicos, sendo que os músculos tónicos são constituídos por mais fibras tipo 1, têm um maior potencial para o encurtamento porque eles são responsáveis pela manutenção das posturas diárias. Por sua vez, os músculos fásicos são músculos que têm um maior potencial para produzir força, são constituídos por mais fibras tipo 2 e, se não forem recrutados, têm uma maior predisposição para ficarem inibidos. E dentro de todas as nossas posturas, para nós percebermos, vão existir encurtamentos a nível muscular, vão existir músculos que vão ficar inibidos, vão existir músculos que vão ficar alongados e fracos. Isto porque é uma adaptação que temos a nível do nosso sistema muscular, a nível do nosso sistema osteoarticular, em que quando passamos determinado tempo, por exemplo, se passarmos muito tempo sentados, os nossos flexores do quadril vão acabar por ficar encurtados. Porquê? Porque eles passam a maior parte do tempo nessa posição, então vai haver ali um fortalecimento por parte dos tendões, vão existir mais fibras de colagênio a serem produzidas e o músculo vai acabar por encurtar. Isto vai resultar numa inibição a nível do glúteo. Vou passar a explicar a parte mais prática para vocês perceberem. Então, todos os grupos musculares acabam por ter uma função. A sua contração vai gerar movimento. Se nós falarmos a nível do glúteo, ele acaba por ser um grupo muscular que é responsável pela extensão do quadril, pela abdução do quadril, pela pela rotação externa a nível do fémur, e também é responsável pelo equilíbrio, pela estabilidade da cintura pélvica. Ou seja, tudo o que é deslocamento, tudo o que é corrida, tudo o que é saltar, ou seja, movimentos de impulsão, vai existir e tem que existir uma participação do glúteo para que este movimento aconteça. Só que o que é que acontece muitas vezes? Se nós compararmos e se nós olharmos para a nossa vida, nós passamos de uma fase, se olharmos para a adolescência, em que tínhamos bastante atividade, que andávamos bastante tempo ao longo do dia, em que, se for preciso, muitas pessoas praticaram modalidades desportivas que incluíam o saltar e o correr, ou então praticaram mesmo musculação. E depois, quando passam para a vida do trabalho, quando começam a ter uma família, quando começam a ter filhos, acabam por ter menos tempo e acaba por existir ali uma maior inatividade, e esta passagem, ou seja, esta falta de recrutamento a nível de determinados grupos musculares, vai gerar uma atrofia dos mesmos. Determinados grupos musculares vão acabar por ficar inibidos, e se nós olharmos para as posturas diárias, quando estamos a trabalhar, quando temos família, quando temos todo o tempo, ou não temos todo o tempo para
termos as melhores posturas, para passarmos mais tempo de pé a caminhar, para fazermos ou termos uma prática de uma modalidade esportiva ou de musculação que vai ser benéfico para aquilo que é a nossa postura diária. Então acabamos só por ter aquilo que é o mal da situação, e estas posturas diárias vão fazer com que não consigamos ativar de forma correta o glúteo. E vamos perceber então o porquê. Nós temos os grupos musculares que são responsáveis pelos movimentos, e cada grupo muscular acaba por ter um par antagónico, ou seja, que é um par que tem a função oposta. E a realidade é que nós temos o glúteo, que é um grande abdutor a nível do quadril, e depois temos os adutores, que são os principais para o movimento de adução. E estes têm uma maior tendência a ficarem encurtados e hiperativos, e aquilo que vai acontecer é que o nosso glúteo médio vai acabar por sofrer com isto, porque ele é um dos grandes responsáveis pela abdução do quadril, e temos um parantagônico, ou seja, um músculo que tem a função oposta a dificultar a ação do glúteo médio. Depois também temos os músculos sinergistas, que são aqueles músculos que têm a mesma função. Poderemos olhar aqui para a cadeia posterior. Os isquiotibiais também têm a função de extensão do quadril, e aquilo que acontece muitas vezes é que em determinados exercícios e devido às nossas posturas diárias, eles vão acabar por ficar hiperativos, e eles em determinados exercícios vão ter uma maior estimulação, por exemplo, no peso morto, e acabam por serem mais recrutados do que propriamente o glúteo. Depois também temos que olhar para tudo o que é a estabilização da cintura pélvica e a responsabilidade que o glúteo tem na mesma. Ao realizarmos exercícios como o agachamento, como o peso morto, como a própria elevação pélvica, nós temos que ter uma boa estabilização da cintura pélvica para conseguirmos produzir força. Quanto mais carga nós utilizarmos nos exercícios, maior vai ser o recrutamento das fibras a nível do glúteo. Mas para nós conseguirmos progredir na carga de forma segura, de forma eficiente, de forma a que vamos recrutar mais fibras do glúteo, nós temos que ter uma boa estabilização da mesma. Então aqui o nosso glúteo mínimo e o nosso glúteo médio acabam por ser bastante importantes. E por isso é que num treino estruturado, quando queremos combater estas posturas diárias, quando queremos desenvolver o nosso glúteo, os exercícios de ativação são bastante importantes. E depois ainda temos a inibição recíproca, em que os músculos opostos, ou seja, o glúteo é um extensor do quadril e nós temos os flexores do quadril. E se os flexores acabam por estar encurtados, quando nós estamos a realizar, por exemplo, o exercício da elevação pélvica ou mesmo o exercício do peso morto, nós não vamos ter uma amplitude ótima para termos um melhor recrutamento a nível das fibras do glúteo. Isto porquê? Porque vai existir uma inibição do mesmo devido ao encurtamento dos flexores do quadril. Ou seja, se nós temos aqui o nosso quadril, se nós temos aqui os flexores encurtados, nós já vamos ter aqui esta posição, e quando nós estamos a fazer a elevação pélvica, nunca vamos conseguir fazer a extensão completa da bacia e chegar ao ponto em que existe um máximo de recrutamento a nível das fibras do glúteo. Perceber aqui também a constituição do glúteo. Por exemplo, o glúteo máximo acaba por ter fibras do tipo 2 e é um músculo que tem uma grande capacidade para produzir força, é um dos grandes grupos musculares do nosso corpo e ele é responsável por movimentos em que existe uma maior produção de força. Por exemplo, tudo que são atividades que requerem velocidade, ou seja, saltos, velocidade, vai existir ou deve de existir, para não existir problemas a nível anatómico, deve existir esta tal utilização do glúteo. E por isso é que não é raro existirem pessoas que queixam-se com dores a nível da lombar quando vão correr, quando fazem exercícios que requerem uma maior velocidade, porque muitas vezes aquilo que acontece é quando o glúteo não está preparado para este tipo de movimentos, acaba por não existir uma boa estabilização a nível da cintura pélvica, e aquilo que vai acontecer é que a nossa coluna lombar vai acabar por sofrer. E aqui, falando aqui mais a nível do quadrado lombar, vai existir uma compensação para conseguirmos manter
a bacia naquela posição e para isso este vai ser excessivamente recrutado e por isso é que depois aparecem as tais lombalgias e as dores a nível da lombar. E é bastante importante o desenvolvimento do glúteo para este tipo de situações. Já está demonstrado pela ciência que a falta ou a inibição do glúteo em pessoas que acabam por ter bastantes dores a nível da lombar, aquilo que acontece é que existe uma ativação tardia no glúteo quando estão na marcha e existe uma ativação excessiva da cadeia posterior e do quadrado lombar para esta compensação da ativação tardia do glúteo. E isto é só para vocês terem uma ideia da importância do glúteo naquilo que é nos movimentos do dia a dia. E nós, ao percebermos estas posturas diárias, ao passarmos demasiadas horas sentados, ao passarmos demasiadas horas em pé, o passar demasiadas horas em pé na postura errada, ou seja, se passamos demasiadas horas em pé assentos num pé, em vez de estarmos assentados nos dois e bem equilibrados, com o abdominal contraído, com o glúteo contraído, na postura correta, muitas vezes não é isso que acontece, muitas vezes estas pessoas que passam mais horas de pé acabam por se queixarem de dores a nível da lombar. Isto porquê? Porque existe ali uma inibição a nível do glúteo, ou existe ali o glúteo médio que está mais fraco, e aqui o glúteo acaba por não ter uma estabilidade, ou seja, não tem ali uma ação para gerar a estabilidade suficiente da cintura pélvica, e lá está, acontece esta compensação através da coluna lombar. E nós poderemos associar aqui duas síndromes a nível postural, que é a síndrome do cruzado inferior, que basicamente aquilo que acontece é nós temos aqui a nossa postura diária e nós deveríamos de estar nesta posição, mas neste tipo de situações nós acabamos por ter o nosso abdominal inferior mais fraco, o glúteo acaba por não estar ativo e acabamos por criar um género de uma lordose e temos lá está a tal compensação do quadrado lombar. E aquilo que deveríamos ou que devemos de fazer é reforçar o nosso abdominal inferior, reforçar o glúteo médio e o glúteo máximo e alongar o quadrado lombar. Aqui também nesta situação devemos de olhar para os nossos adutores e para os nossos posteriores para percebermos como é que está o seu estado. E temos a síndrome da abdução da anca, que basicamente acabamos por ter os nossos adutores bastante encurtados e, por exemplo, em exercícios como no agachamento, como na prensa, até vamos ter uma tendência para ter o joelho em valgo, ou seja, o nosso joelho ir para dentro. E isto está devido a este encurtamento, está devido ao glúteo médio não estar desenvolvido da forma que deveria de estar e não termos ali a estabilidade pélvica suficiente, porque aquilo que acontece é que os adutores, ao estarem encurtados, ao fazerem este movimento de puxar, quando nós fazemos a flexão do joelho, aquilo que vai acontecer na nossa bacia é que vai existir uma retroversão e a nossa bacia vai para a frente. Então, quando nós estamos na posição de agachamento, quando nós vimos para baixo, os adutores estão encurtados e nós, em vez de descermos a bacia na posição correta, ela vai fazer aqui este movimento e vai comprometer a nossa coluna. E temos que ter em atenção a esta situação. E percebemos assim os fatores e aquilo que acontece para não termos o glúteo ativos como deveríamos ter, como é que isto está a comprometer a execução técnica dos exercícios e o que é que nós devemos de fazer para combater este problema. E aquilo que nós devemos de fazer é perceber quais é que são os músculos que estão encurtados, perceber quais é que são os músculos que estão mais fracos e acabam por estar inibidos, e nós devemos de fazer sempre um trabalho inicial para resolver estes encurtamentos, para resolver ou para fortalecer estes músculos que acabam por estar mais fracos, por desenvolver ali ou reabastecer a função do glúteo. E com isto nós conseguimos, ao longo do tempo, melhorar a nossa execução técnica dos exercícios, para conseguirmos melhorar na sobrecarga dos mesmos, para conseguirmos construir mais massa muscular e para conseguirmos
construir o glúteo dos sonhos. No próximo episódio vou falar da importância da variável da intensidade e nos episódios seguintes vou falar de outras variáveis que são muito importantes para conseguirem desenvolver o glúteo e também para conseguirem resolver este problema, sendo que o primeiro passo acaba por ser identificar qual é que é o estado a nível articular e a nível muscular para realizar os alongamentos necessários e o trabalho de mobilidade necessário para conseguirem resolver esta situação, para terem ou conseguirem efetuar os exercícios com a melhor técnica possível, para conseguirem recrutar os grupos musculares que são ou que devem de ser maximizados nesses exercícios. E eu posso dar aqui o exemplo mais prático, que é no agachamento. Se não tivermos uma boa técnica, se não tivermos uma boa amplitude, se não trabalharmos com cargas altas, não vamos ter um bom recrutamento do glúteo. E por isso é importante nós termos uma boa execução técnica, bastante importante. E para nós conseguirmos ter esta execução técnica, nós temos que corrigir estes problemas. E eles são corrigidos ao longo do tempo com este tal trabalho que deve estar incluído no treino, pode ser realizado numa fase inicial do treino, para depois sim conseguirem realizar os exercícios da melhor forma, e também devem de manipular as variáveis corretas, e vamos falar isso nos próximos episódios, para que consigam desenvolver o glúteo dos vossos sonhos. Espero que tenham gostado deste episódio, espero que tenham percebido como é que o vosso dia-a-dia pode estar a influenciar negativamente aquilo que é o desenvolvimento do teu glúteo. Por isso, deixem um like. Se tiverem alguma questão, podem deixar nos comentários. Se conhecerem ou tiverem alguma amiga que tem este tipo de problemas, partilhem com ela este vídeo e subscrevam no canal.